sobre uma atualização no tratamento antiplaquetário na síndrome coronária aguda, importância do estudo ISAR-REACT. Eu tenho o suporte educacional da Daiichi Sankyo, esse é meu conflito de interesse. Muito bem, nós vamos discutir 6 temas. O primeiro deles é uma introdução. Veja, quando a gente fala de drogas na terapia adjunta, na síndrome coronária aguda e na intervenção coronária percutânea, nós temos de relembrar para vocês as 2 vias de acesso, as 2 vias de ativação do sistema. Nós temos a via do trombo vermelho, que vai passando pela cascata de coagulação, protrombina, trombina, até a formação da fibrina. Nesse lado, nós temos os cumarínicos agindo na cascata de coagulação, a pixabana, indoxabana e rivaroxabana bloqueando o fator 10A, a inoxaparina bloqueando 10A, a heparina convencional diretamente na trombina e também no fator 10A, e a dabigatrana, a bivelarudina, como antitrombínicos direto. E aí bloqueia a formação do trombo vermelho. Esse é um fato didático, porque no doente com infarto com supra, predomina o trombo vermelho, mas também tem trombo plaquetário. No paciente sem supra, que é o escopo principal da nossa discussão, predomina o trombo plaquetário, chamado trombo branco. A via de bloqueio das aspirinas, todos os senhores sabem, é a tromboxana 2. Os bloqueadores da ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, esses 2 medicamentos vão bloquear a ativação do 2B3A. Também existe aqui no Brasil o tirofiban como bloqueador direto, cada vez menos usado, e ativando as plaquetas, isso em conjunto vai formar o trombo. Então, quando a gente está diante de um paciente com síndrome coronária aguda, os senhores sabem, nós precisamos fazer uma terapia adjunta adequada. A maioria dos pacientes de angina instável, infarto sem supra, é essa situação. Uma placa rota, né? Aqui uma imagem bem bonita para ver e não para ter, uma formação em 3, uma placa ulcerada, que geralmente ocorre, o substrato anatômico é essa situação. Então nós temos de agir nessa placa, fazer um procedimento, colocar um stent, e a gente precisa de um suporte farmacológico adequado. 70% das angioplastias são em doentes com síndrome coronária aguda. Isso não mudou. Esses dias, há 2, 3 semanas, na reunião de casos lá nosso no INCOR, dos residentes, que a gente está fazendo cada 3 meses, a gente verificou que mais ou menos 30% dos pacientes são estáveis e 70% pacientes instáveis. Se eu vou olhar lá atrás, o banco de dados nosso de 15 anos atrás, é a mesma proporção. O que mudou, que a gente tem observado, todos os serviços no mundo têm observado, é a diminuição dos pacientes com supra e aumentando os pacientes sem supra. Mas 70% das angioplastias são pacientes com síndrome coronária aguda. Muito bem. Esse slide, eu tenho ele assim há muito tempo, mas eu considero uma raridade, porque ele é capaz de ver numa situação de uma síndrome coronária aguda um trombo, e se no anátomo patológico, veja, plaquetas e fibrina juntos, só plaquetas e fibrina, trombo organizado. Então, esse é a razão principal no doente sem supra, da gente dar ênfase à terapia antiplaquetária, porque as plaquetas são elementos chaves nesse processo. Quando a gente implanta um stent, a gente tem de colocar na balança a eficácia e segurança. A eficácia é que o stent funcione, não tenha trombose, e a segurança do ponto de vista de não ter a trombose, obviamente, e sem aumentar sangramento. A palavra em inglês para essa situação é o sweet spot. Quer dizer, você tem a eficácia e não tem o efeito colateral.
Então, isso é muito importante. Porque sangramento é muito ruim, todos os senhores sabem. Me permitem apenas recordar. Esse é um slide antigo, veja, tem 15 anos esse slide, tirado do livro do Harrison, a parte de cardiologia do Dr. Braunwald. A relação entre sangramento e mortalidade. Vejam vocês que um sangramento maior leva à hipotensão, leva à suspensão do esquema antiplaquetário, transfusão. Com isso você tem inflamação, pode ter trombose e pode ter isquemia. Essas três vertentes vão levar a maior chance de mortalidade. Então, por isso que a gente tem de achar o sweet spot, para não ter eficácia, para evitar trombose e segurança para não ter aumento de sangramento. Muito bem, essa foi a introdução. O segundo ponto que eu gostaria de discutir com vocês é recordar em 4 slides os estudos fundamentais de prasugrel e ticagrelor. Todos os senhores sabem, me permitem apenas recordar. O primeiro deles é o Triton, time 38, que os senhores sabem, que foram 13.600 pacientes com síndrome coronária aguda, com supra e sem supra, e que a angioplastia era planejada. Recebiam aspirina e duplo cego, prasugrel 60, depois 10 miligramas de manutenção, e clopidogrel 300, depois 75. Quando esse estudo foi bolado, há 15 anos atrás, esse clopidogrel, a dose era 300 miligramas. Então, por isso que foi usado 300. A duração do tratamento foi de 6 a 15 meses. O objetivo primário, óbito cardiovascular, infarto e AVC. Secundário, trombose do stent e sangramento. Esse estudo foi publicado no New England em 2007, portanto, 13 anos atrás, e mostrou objetivo conjunto, óbito cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, clopidogrel versus prasugrel, uma redução de 19%, com P de 0,004, um NNT de 45, tanto no começo quanto ao final do estudo, por volta de 450 dias. Então, esse estudo deu embasamento ao uso do prasugrel. Do mesmo jeito que o Plato, também publicado mais ou menos na mesma hora, na mesma época, no New England, 18 mil pacientes com síndrome coronária aguda de risco moderado a alto, infarto, se for angioplastia primária, nas primeiras 24 horas do evento, 18.600 pacientes. Ticagrelor, 180 doses de ataque, depois 90 duas vezes, 9.000 pacientes. E o clopidogrel, de novo, 300, pela época, 9.000 pacientes. O objetivo, óbito cardiovascular, infarto, AVC, e de segurança, sangramento. Follow-up de 6 a 12 meses. Esse estudo mostrou também que o ticagrelor foi mais eficaz do que o clopidogrel. Veja, 11,7 contra 9,8, 16% menos, com P significativo, para óbito, infarto ou AVC. Muito bem. Esses 4 slides recordaram para nós os 2 estudos que deram embasamento e aprovação do prasugrel e do ticagrelor. Agora vamos evoluir. Existem estudos mais recentes comparando o prasugrel com o ticagrelor, em cabeça a cabeça. Esses estudos iniciais eram prasugrel contra clopidogrel, ticagrelor contra clopidogrel. A grande pergunta é qual desses medicamentos novos, que já não são tão novos, o prasugrel ou ticagrelor é melhor. Primeiro, um estudo de mundo real com prasugrel. Veja, quando eu teria 6, 7 estudos para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar apenas um, é o mais importante. É um estudo que foi feito baseado no banco de dados da Inglaterra, o BICS. No banco de dados de angioplastia da Inglaterra, existe 800 e mil pacientes. E aí eles fizeram uma análise de mundo real e tentaram identificar qual desses antiplaquetários teria mais ação. Então, aqui, esse slide
é ruim para ver, mas essa é a publicação em 2018. Foi publicada em 2018 no Heart, que é a associação de diferentes antiplaquetários com mortalidade após angioplastia primária. Veja, ele começa lá em 125 mil pacientes e ele analisa 89 mil pacientes que prescreveram ciclopidogrel, prasugrel ou ticagrelor somente, não misturaram os medicamentos. Então, para análise pura da eficácia dos 3 antiplaquetários, banco de dados. E esse banco de dados mostrou em 30 dias, em 1 ano, que o prasugrel foi melhor do que o clopidogrel, ticagrelor e clopidogrel foi neutro e ticagrelor com prasugrel, o prasugrel foi melhor em 30 dias, melhor em 1 ano. E isso mostrou, é um estudo de banco de dados, mas mostrava já em 2018 que o prasugrel era mais eficaz do que o ticagrelor, mas é banco de dados. E aqui, na mesma publicação do Heart, veja, se analisa todos os resultados numa regressão logística e veja que, se a gente comparar apenas 1 ano de mortalidade, o prasugrel foi melhor do que o clopidogrel, o ticagrelor versus clopidogrel foi neutro e o ticagrelor versus prasugrel foi melhor. E a conclusão é de que nessa coorte de 89 mil pacientes na Inglaterra que foram angioplastia primária, prasugrel foi associado com menor mortalidade em 30 dias, 1 ano, do que clopidogrel e ticagrelor. Visto que vai ser muito difícil fazer um estudo randomizado, esse estudo registro tem importância grande. Entretanto, apareceu esse estudo randomizado, que foi mostrado ano passado e publicado no New England, foi mostrado no congresso do ESC, lá de Paris, o estudo ISAR-REACT 5. Esse estudo, o senhor sabe, me permite recordar, é um estudo feito pelos alemães, Dr. Franz Neumann e Dr. Castrati, foram os líderes desse estudo, ticagrelor ou prasugrel em pacientes com síndrome coronária aguda. Uma comparação cabeça a cabeça. O objetivo do estudo é comparar os 2 medicamentos em paciente com supra, sem supra e angina instável. Avaliação da eficácia após 1 ano de segmento, morte, infarto e AVC. E avaliação de segurança, sangramentos maiores, BARC 3, 4 e 5. Sangramento BARC, apenas para relembrar para vocês, são sangramentos, BARC é Bleeding Academic Research Consortium. É um grupo que se reuniu e definiu quais os sangramentos. E 3, 4 e 5 significa transfusão, intervenção e até óbito. Trombose do estente. O desenho do estudo randomizado, aberto, multicêntrico, internacional. Estudo de iniciativa do investigador, 4.016 pacientes, e foi feita uma adjudicação cega dos eventos para avaliar a segurança. O tratamento, as 2 drogas e 2 estratégias distintas de tratamento. A inclusão, pacientes, então, agudos, e a exclusão conforme a orientação da bula. Bom, aqui a gente precisa parar um pouco. Eu gostaria de ressaltar o protocolo, porque muitas vezes a pessoa avalia só a conclusão, mas veja, o paciente com infarto com supra são 2 vertentes do ISAR-REACT 5. Infarto com supra, infarto sem supra. O paciente com infarto com supra randomizou ticagrelor 180, prasugrel 60, fazia geografia depois e PCI, ticagrelor 90 2 vezes, prasugrel 10 1 vez. Esse é o grupo com supra. O grupo sem supra foi diferente. Randomiza. Recebia ticagrelor, não recebia prasugrel. Fazia geografia, angioplastia, fazia o prasugrel. Isso aqui é exatamente o protocolo ACOST. E também é importante que na diretriz que saiu esse ano, europeia,
também segue essa orientação. Só fazer o segundo antiplaquetário depois de definida a anatomia, porque existem pacientes que podem ser ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Nós vamos ver daqui a pouco. E aí fazia a intervenção e o remédio, a dose, ticagrelor 2 vezes, prasugrel. Objetivo primário, óbito, infarto, AVC, após 12 meses da randomização. Então, são 2 remédios e 2 estratégias diferentes. Após alta, até 1 ano, foram feitos acompanhamento dos pacientes. De tal maneira que em 1 ano foram avaliados num grupo 2.012 e no outro 2.006 pacientes. Aqui, no grupo de ticagrelor, 44 descontinuaram a medicação por causa de dispneia versus 1 paciente no grupo prasugrel. A perda de segmento foi semelhante entre os 2 grupos. Aqui as características da população. Idade, 64 anos. 23% de diabéticos. Fumadores, 1/3, hipertensos, 70%. História prévia de angioplastia, 22%, e cirurgia, 5,7% nos 2 grupos. Pressão arterial, nada de anormal, frequência cardíaca, e aqui o diagnóstico. Veja, infarto com supra, 40%. Sem supra, 60%, que envolve angina instável e infarto sem supra. A estratégia, 83%, 84% fizeram angioplastia. Cirurgia, 2%. E tratamento conservador por volta de 14%. Então, essa é uma realidade nova, é o estudo mais recente que mostra que a angioplastia cresceu nas suas indicações nesses pacientes agudos. E a cirurgia, que a gente discutia 8%, 10%, aqui nesse estudo foi por volta de 2%. Muito bem, resultado. AVC, infarto, morte, 36% menos. 36% de diferença, com P de 0,06. Observem que a curva se separa no começo e mantém separada até o final de 12 meses. Então, esse foi o resultado do estudo ISAR-REACT 5. Do ponto de vista de sangramento, veja, BARC 3, 4 e 5, BARCs importantes, graves. Veja, teve 12% a mais, mas o P foi não significativo. Teve 12% mais de sangramento com ticagrelor versus prasugrel. Então, essa é a diferença. Não significativa, mas 12% de diferença. A consistência dos resultados. Esse é um slide ruim para ver, mas em vermelho é o que eu quero mostrar e chamar a atenção. Veja, aqui está infarto com supra, sem supra e angina instável. Em todos os 3 tipos de pacientes, o benefício favoreceu o prasugrel. Não foi significativo, porque foi dividida os números, mas há uma tendência bem clara que o resultado seja igual, independente do diagnóstico. Em conclusão, nos pacientes com ou sem elevação do segmento ST, tratamento com prasugrel comparado ao ticagrelor significativamente reduz o endpoint composto de óbito, infarto, AVC, sem aumentar sangramento maior. Então, esse foi um estudo que foi muito importante. E esse estudo é uma das bases, um dos pilares da nova diretriz que nós vamos discutir no final. Esses mesmos autores publicaram no Annals Internal of Medicine, agora em julho de 2020, aqueles pacientes que tiveram idade e peso adaptado à dose de prasugrel. Então, veja, naqueles pacientes no qual a dose de manutenção não foi 10, foi 5 miligramas. Aqui está a população inteira. Mais ou menos 3/4 são os pacientes que receberam a dose convencional, segundo a bula. E 1/4, 1.000 pacientes aproximadamente, ou tinha mais de 75 anos ou tinha menos de 60 quilos. Esses pacientes receberam prasugrel 5 miligramas, que é a orientação de bula, versus ticagrelor 90 miligramas 2 vezes ao dia, conforme a orientação da bula. Muito bem.
O que essa subanálise mostrou? Que foi pré-especificado. Do ponto de vista de eficácia, óbito, AVC e infarto, 14,6 contra 12,7. 18% de diferença, mas não significativo, porque a amostra é 1.000 pacientes, mas houve uma tendência. Do ponto de vista de sangramento, veja que é 28% de diferença, não significativo, mas uma tendência de menos sangramento com o paciente com prasugrel. E se a gente analisa, esse é um slide busy, eu vou apenas aumentar aqui para mostrar a trombose. Vejam vocês que a trombose foi 50% menos com o prasugrel, trombose definitiva ou provável, e definitiva também 50% menos, com P significativo, mostrando claramente que a trombose foi menor. E se a gente compara aqui os pacientes idosos ou de baixo peso, e aqui os pacientes que não são nem idosos ou não baixo peso, isso está na publicação última, de julho, 35% de diferença, com 7 contra 4,8%, com P muito significativo. Então, veja, não teve penalidade pela redução do prasugrel. A conclusão, no pacientes idosos, menos de 60 quilos, a redução da dose foi associada à manutenção da eficácia e proteção contra excesso de risco de sangramento em comparação à ticagrelor em dose padrão. Muito bem. Então, nós já vimos 4 itens, vamos para o quinto item. Esse quinto item, eu vou discutir algumas questões práticas. A primeira, a troca do antiplaquetário. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Então, para isso, eu uso a diretriz de 2017 de antiplaquetário da Sociedade Europeia de Cardiologia. Numa situação aguda, é muito comum, o paciente tomou clopidogrel, vem para o hospital, faz hemodinâmica, angioplastia, lesão complexa, etc. Você quer trocar por prasugrel, é o que a gente frequentemente acontece. Então, na situação aguda, independente de qualquer uma das trocas, você precisa fazer o novo ataque. Então, independente do tempo do clopidogrel, você faz o novo loading de prasugrel e vice-versa, clopidogrel com ticagrelor igual, ticagrelor com prasugrel igual. Então, a mensagem, no doente agudo, quer trocar de antiplaquetário, sempre faça o reloading. No paciente crônico, aí é diferente, aquele paciente que está vindo tomando. Você quer trocar, clopidogrel e prasugrel agem no mesmo nível de ação. Então, 24 horas após a última dose do clopidogrel ou do prasugrel, você dá a dose de manutenção do outro remédio. Não precisa fazer novo ataque. Agora, clopidogrel e ticagrelor e prasugrel, por agirem em sítios de mecanismos de ação diferentes, precisa fazer o novo ataque. Então, é simples. Agudo, sempre fazer novo ataque do medicamento. No doente crônico, prasugrel e clopidogrel, vice-versa, não precisa fazer reloading. E as duas outras possibilidades precisam fazer o reloading. Essa é uma mensagem que eu entendo prática. O segundo ponto é o pré-tratamento. Então, o pré-tratamento é uma questão muito importante para nós. Essa é uma discussão muito interessante. Veja, por que retardar? Necessidade de cirurgia. Esse slide, quando eu fiz, 7 a 13%. Vocês viram agora que é 2,5% no estudo ISAR-REACT. Segundo, o pré-tratamento pode ser excessivo quando não existem lesões significativas. 3, o risco de complicação isquêmica é baixa antes da angiografia. 4, a literatura não é completamente definitiva quanto ao benefício do pré-tratamento antes da angiografia. 5, o manuseio atual dos pacientes com síndrome coronariana sem supra mudaram muito desde o estudo CORE. Nós publicamos em 2017, logo após, na revista, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, um artigo de revisão que a gente discutia esse aspecto, logo depois do estudo ACOAST. E nós seguimos, na época,
no Hospital Totocor, hoje Samaritano Paulista, a gente tem seguido essa orientação de só dar o segundo antiplaquetário depois da anatomia definida, baseado principalmente no estudo ACOAST. O estudo ACOAST, que foi publicado no New England, ele analisa pacientes com infarto sem supra, randomiza para prasugrel 30 miligramas versus placebo. Fazia angiografia, cirurgia ou tratamento médico, não mais prasugrel. Ia fazer angioplastia, mais 30 miligramas. Placebo, anatomia coronária, angioplastia, 60 miligramas. E 5 miligramas baseado naqueles de peso baixo ou idosos. Óbito cardiovascular, infarto, AVC e revasculação de urgência. 4.100 pacientes. Esse estudo, 2.000 pacientes em cada um dos grupos, mais ou menos metade femoral e radial, 75% Grace score abaixo de 140. E o resultado do pré-tratamento ou não pré-tratamento está publicado, então, no New England, 2013, setembro, 12. Gilles Montolesco. Não pré-tratamento em 30 dias, 10,8%. Pré-tratamento, 10,8%. Portanto, não teve benefício do pré-tratamento. Isso dá um P de 0,98 com hazard ratio de 0,997, ou seja, 1. Então, tanto em 7 dias como 30 dias, não teve benefício. E, do ponto de vista de sangramento, sem pré-tratamento, 1,5. Major bleeding, TIMI. Pré-tratamento, 2,9. É praticamente o dobro, com P de 0,02. Então, não teve benefício e teve aumento de sangramento. Mais recentemente, saiu no JAMA, agora, o mês passado, 2020, um registro de 64.000 pacientes na Suécia. E eles analisaram o pré-tratamento com clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. E observaram que o pré-tratamento levou a 49% a mais de sangramento. Então, o pré-tratamento não associou com redução de eventos e aumentou o sangramento, ou seja, um outro registro confirmando o estudo ACOAST. Na nossa rotina, nós já seguimos isso há alguns anos, as pacientes de angina instável de alto risco ou infarto sem supra, a gente tenta fazer o cateterismo o mais rápido possível e só faz o segundo antiplaquetário depois de decidida a conduta, que na maioria das vezes é percutâneo, é stent. O outro ponto que eu gostaria de discutir, nós não vamos entrar muito em detalhe, mas só uma pincelada, a duração do tratamento. Veja, isso é uma discussão muito grande. Depois de implantado um stent nesse paciente, é mandatório, todos nós sabem, o esquema antiplaquetário. Por quanto tempo? Cada dia a gente vê estudos de menor tempo. Agora, no American Heart, saiu um estudo com 30 dias apenas. Então, a gente tem crescido nesse aspecto, porque nesse período a cicatrização vascular, a endotelização do stent e a eluição do antiproliferativo. Nós temos de analisar o paciente individualmente. Sangramento é mais do que isquemia ou isquemia é mais do que o sangramento? Então, aqui está o sangramento, risco, anemia, sangramento prévio, diátese hemorrágica, doença renal crônica, uso anticoagulante oral. E isquemia, anatomia complexa, anemia, doença renal, diabetes, tudo isso leva a ter mais o risco mais importante de isquemia. E aqui o sangramento é mais do que o risco isquêmico. Nesse paciente a gente pode encurtar. Nesse paciente que a isquemia é mais do que o sangramento, a gente pode usar mais prolongado. Portanto, a gente tem de individualizar. E porque existem vários estudos brasileiros, internacionais, mostrando 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Agora tem estudo já com 1 mês. Esse agora, antes de ontem, no American Heart, foi mostrado um estudo com 1 mês de esquema antiplaquetário. Então, isso tem de ser individualizado e cabe a nós a decisão. Porque os stents melhoraram muito. Nós estamos usando os stents de segunda e terceira geração com nível de trombose muito baixo. É 0,2%, 0,15%. Nesse slide aqui,
é por volta de 0,3, 0,4. Mas hoje, usando as tecnologias, ultrassom, Stent Boost, Clearview, etc., a gente tem reduzido a patamar menos de 0,2%. Portanto, a gente deve, trabalhamos hoje para reduzir esse esquema antiplaquetário. Muito bem. O último ponto são as considerações finais. E aqui, me permitem, eu vou discutir a nova diretriz europeia. Veja, 2015 teve a diretriz de síndrome coronária aguda europeia. Em 2017 teve, já citei, a de esquema antiplaquetário duplo. 2018, a diretriz de revascularização miocárdica. E agora, 2020, a diretriz de manuseio do doente com síndrome coronária aguda sem persistência de elevação do segmento ST. É esse que nós vamos discutir alguns pontos. Veja, essa é a publicação, está no site da Sociedade Europeia, é livre para baixar, não só o texto, mas como também os slides. Eu acho que é uma ferramenta que deve estar no arsenal nosso, no nosso dia a dia. Vamos pincelar e recordar com vocês alguns pontos principais. Primeiro, o Grace Risk Score continua sendo usado para definir mais baixo risco ou mais alto risco. Então, isso é importante que esse Grace Risk Score antigo continua válido, baseado na frequência cardíaca, na idade, etc, etc. O sangramento de acesso do risco de sangramento, eles falam do cruzate, do acute e a alternativa é o BARC, que é o High Risk Consortium, que mostra essas características. E eu vou recordar isso para vocês. O risco de sangramento baseado no BARC é alto se ao menos um major ou dois minors. O que é o major? Uso crônico de anticoagulante, doença renal grave, hemoglobina baixa, tem sangramento prévio espontâneo e precisou transfusão, tem trombocitopenia, tem diátese hemorrágica, tem doença hepática, tem atividade maligna, tem sangramento espontâneo prévio cerebral, tem trauma prévio cerebral, tem malformação cerebral, tem moderado ou grave AVC isquêmico nos últimos 6 meses, tem recente major surgery ou major trauma com 30 dias pré-PCI. E não pode ser postergada uma cirurgia grande usando DAPT. Minor, idade, insuficiência renal moderada, hemoglobina de 11 a 12,9, tem sangramento espontâneo nos últimos 12 meses, uso crônico de anti-inflamatórios ou esteroides, quem ha tido algum AVC isquêmico a qualquer tempo que não seja o do major critério. Então, esse está na diretriz, que isso, naquela balança, na busca do sweet spot, a gente tem de jogar na história. As novas recomendações. Primeiro, é recomendado o algoritmo que usa troponina de alta sensibilidade, ESC de 0 e 2 horas, com coleta de sangue nesse horário. Isso é no nível 1. Então, veja, ele recomenda troponina de alta sensibilidade. É difícil, na realidade nossa, mas a gente precisa evoluir, porque essa é uma informação muito importante. Segundo, para fins de diagnóstico, não deve ser solicitado medidas de CK e CKMB. É vermelho, é nível de evidência 3, ou seja, não deve ser feito. Outro, dosagem de BNP ou NT-proBNP podem ser considerados para informações de prognóstico, principalmente, como vocês sabem, para ver disfunção miocárdica. É 2A. Aqui é o algoritmo que está publicado, tá certo? Você veja que aqui está a situação do paciente, que você tenha depressão do segmento ST, que tenha alterações leves,
e aí você faz as troponinas para o que ele chama de rule out, ou você vê alguma alteração, tem alteração de elétron, e você coloca o paciente no contexto e vai definir melhor. Então, aqui, a troponina de alta sensibilidade, ela tem um papel importante, porque você define logo no começo, em 0, 1, 2 horas, o que é normal para você continuar a investigação. Nova recomendação 1A. Prasugrel pode ser considerada preferência nos pacientes com infarto sem supra que vão à intervenção coronária percutânea. É 2A, baseado nos bancos de dados, nos registros e baseado no estudo ISAR-REACT 5. 2. Não deve ser administrado de rotina o segundo antiplaquetário nos pacientes sem anatomia coronária conhecida e é planejada uma estrutura invasiva precoce. É 3, é vermelho. Em pacientes com infarto sem supra, que não vão a uma estratégia invasiva precoce, o inibidor P2Y12 pode ser considerado dependendo do risco de sangramento. É 2B. É possível a troca de prasugrel ou ticagrelor para clopidogrel baseada em critérios clínicos ou por testes de avaliação antiplaquetária. 2B. 3. O tratamento invasivo. Verde. É 1. Uma estratégia invasiva precoce é recomendada nas primeiras 24 horas, quando tem algum desses critérios de alto risco. Diagnóstico de infarto sem supra. Alteração do segmento ST dinâmico ou presumidamente novo, sugerindo isquemia em andamento. Elevação transitória do segmento ST e Grace risco score acima de 140. Esse é nível de evidência 1. Uma estratégia invasiva seletiva deve ser realizada naqueles pacientes considerados de baixo risco por detecção de isquemia, ou até angiotomografia coronária. Retardar, oposto ao imediato à geografia coronária, pode ser considerado em paciente estável hemodinamicamente, sem elevação do segmento ST, ressuscitado pós-parada cardíaca. Ou seja, não precisa correr com esse paciente para a sala. Pode aguardar, recuperar, etc., para pensar em ir para frente. Isso é 2A. Também é 2A. Revascularização pode ser considerada em paciente com síndrome coronária aguda sem supra e também sem choque cardiogênico e que seja multiarterial. É o que a gente chama de procedimento na mesma internação, o index procedure. Agora aqui é 2B. A revascularização completa pode ser considerada em paciente com síndrome coronária aguda sem supra durante o procedimento inicial e principalmente os pacientes multiarteriais. Quer dizer, tratar todas as lesões no mesmo momento, a orientação é 2B. E guiar o procedimento com FFR pode ser usado durante o procedimento. É 2B. Aqui, terminando já, vejam vocês que o esquema antitrombótico, balançando risco e sangramento, entra as características dos pacientes, apresentação clínica do paciente, comorbidades, e eu chamo atenção aqui para renal crônico e diabetes, somente o diabetes, a necessidade de anticoagulação e o procedimento, aspectos, angioplastia ou cirurgia, acesso radial é sempre o preferível, ou um tratamento invasivo com tratamento conservador. Isso é a figura 5 da diretriz. Então, veja, nós discutimos uma introdução, vimos a farmacodinâmica, os mecanismos de ação, vimos os estudos fundamentais de prasugrel e ticagrelor, vimos o estudo inglês com prasugrel, mostrando que ele foi em 90 mil pacientes foi melhor. O estudo ISAR-REACT randomizado cabeça a cabeça favoreceu o prasugrel, uma redução importante.
trocar o antiplaquetário é importante na fase aguda, sempre fazer o reloading, e na fase crônica, não fazer o reloading entre prasugrel e clopidogrel. O pré-tratamento só depois da segunda, antes da anatomia conhecida. A duração do tratamento cada dia é menor e nós devemos avaliar para a gente estudar bem. E as considerações finais foi a diretriz. E eu termino com muito obrigado com a foto da minha família e eu agradeço que vocês tenham tido paciência de me ouvir e eu estou às ordens para eventuais perguntas. Alô? Alô? Está fechado, Edi. Estou recebendo aqui muitas mensagens, dando parabéns pela aula, excelente aula, tá? E recebi uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui só um minuto. O estudo ISAR-REACT, como que ele é relevante para a prática clínica, né, no modo brasileiro? Como que o senhor tem a dizer com relação ao estudo ISAR-REACT para a prática clínica? Veja, ele é importante porque ele mostra claramente, não só do ponto de vista de estudo de registro e randomizado, que ele é uma droga melhor. Ele é uma droga melhor porque ele tem eficácia maior, não aumenta o sangramento. Quando os autores do ISAR-REACT bolaram o protocolo, eles haviam pensado que eles esperavam que o ticagrelor fosse melhor. Mas o resultado foi esse, 36% de diferença. Então, isso tem importância. Nós, desde o primeiro momento, nós entendemos que o prasugrel era uma droga melhor. Melhor porque era mais fácil de tomar, tinha menos dispneia, menos suspensão. Eu tive vários pacientes, médicos inclusive, amigos, ex-professores, que precisaram suspender porque não aguentavam tomar a dispneia. Então, isso reforça o nosso pensamento. Quer dizer, não é que porque eu estou falando aqui num evento para dar thank you que eu estou fazendo comercial. Não, é a minha realidade. As pessoas que me conhecem nesses anos todos que eu estou na área sabem que eu só, como diz aquele personagem, só abro a boca quando tem certeza, né? Mas não certeza absoluta, mas é a nossa realidade e eu sigo isso nos hospitais que eu posso eventualmente determinar ou discutir com o clínico que aceita a sugestão. Por exemplo, no sírio-libanês, eu percebi nos últimos tempos um aumento, uma aceitação progressiva maior do prasugrel. Perfeito, muito obrigado. O doutor Fernando, ele está falando, bom dia, parabéns pela aula. Em pacientes com síndrome coronariana aguda e uso crônico de DOAC, como fazer na estratégia invasiva? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Existem diretrizes em relação a isso, né? Quer dizer, primeiro, esses pacientes devem ser tentado manter o esquema tríplice por menor tempo possível, de preferência apenas na primeira semana. Depois, manter um antiplaquetário, que é o clopidogrel de preferência, com o anticoagulante, e depois de 6 meses ou 1 ano, de acordo com a situação, usar só o anticoagulante. Porque isso está na diretriz europeia, bem atualizado, visto os novos anticoagulantes. Eu não sei se eu respondi ao colega. Pode fazer pergunta, pode abrir o microfone e falar direto, não tem problema, não mordo, não. Eu deixo à vontade, pessoal, quem quiser abrir o microfone, a câmera, né, fazer pergunta, é o momento mesmo para a gente discutir e tirar as dúvidas, tá? Precisa dizer ao doutor Maurício que eu vou cortar o ponto dele, porque ele não está presente na sessão
E eu considero isso um desrespeito à minha pessoa. Diz que eu vou ficar magoado, não vou nem dormir essa noite. Viu aí, doutor Adriano? Pode deixar, vamos dar o recado, vou puxar a orelha dele. O doutor Frederico também fez uma pergunta, deu os parabéns aqui pela aula. Ele falou o seguinte: mundo real, qual é a logística do ataque pré, eu não conheço esse termo, ATC? É o ataque na angioplastia mesmo. O ataque na angioplastia. É para fazer durante o procedimento após o cateterismo. Veja, isso a gente faz todo dia. Numa situação que a gente precisa agir rápido e o paciente não está tomando um antiplaquetário, tem duas opções. A gente dá o prasugrel em sala. Existia uma ideia até de triturar o prasugrel. O prasugrel dado, ele em 1h30, 2 horas, ele já tem um efeito bem adequado. Existe um plano B, que é você considerar o uso de Agrastat, de tirofiban, provisoriamente por algumas horas até o antiplaquetário fazer efeito. Mas o que a gente mais faz na nossa realidade é usar o prasugrel rapidamente, porque a gente faz isso de maneira bem definida. Agora, aquele paciente que já sabe a anatomia, que sabe que vai para a angioplastia, ele precisa estar tomando o antiplaquetário e chegar na sala já com o antiplaquetário tomado. Agora, aquele paciente que tem uma angiotomo, que tem uma lesão grave de DA, e já chegou na sala tomando o segundo antiplaquetário, e a gente faz o cateterismo e vê uma lesão complexa, que a tomo não mostrou, e vai colocar vários stents, 2, 3 stents, um paciente diabético. Esses pacientes, a gente, terminando o procedimento, a gente já faz o reloading com um antiplaquetário mais potente, no caso o Efient, que é 25% mais potente, e a gente usa de preferência por um período, pelo menos um mês, o esquema duplo com prasugrel. Por razões econômicas, eventualmente troca, mas é uma mudança não por quadro clínico, é uma mudança por anatomia complexa. Eu não sei se eu respondi o colega. É isso mesmo, doutor Adriano, que o senhor... É isso mesmo, a pergunta era essa mesmo. Eu queria saber de forma prática como é que faz aí com esse paciente. Está lá deitado, você fez o cateterismo, está lá sedado, anestesiado, e como é que se oferecia, se precisava de triturar o comprimido, enfim, como faria. Veja, essa é uma boa pergunta, Adriano. Muito boa. Quando o paciente está anestesiado, a gente, na verdade, não é uma anestesia, é uma sedação. A gente espera acordar para fazer o medicamento. Em relação a triturar, a gente tinha registros que sugeria que isso aí poderia ser mais eficaz. Mas agora foi mostrado no TCT um estudo que está publicado, que mostrou que não teve diferença clínica. O N é pequeno, embora tenha uma ação antiplaquetária mais rápida. Isso está mostrado, esse artigo chama Crown, né? Só sei que está publicado no Circulation, que foi mostrado. A gente tem uma tendência de ainda fazer isso, mas não teve diferença clínica importante nesses pacientes com o segundo antiplaquetado triturado, macerado, etc, etc. Eu só sei que colocar na boca e chupar, etc, etc, é um gosto muito ruim. Quando eu fiz isso, os pacientes reclamaram muito. Desculpa, doutor Adriano, pode falar. Não, pode falar. Só completando aqui a pergunta do doutor Frederico também, ele fala com relação a mastigar, mais engolir ou por sonda, se o paciente com dor já está anestesiado, como convencer o anestesista? Veja, se você faz a injeção e vê que é uma anatomia complexa,
e o paciente de alto risco, e não tem outra contraindicação, a minha recomendação é usar o Agrastat por um período curto, até o paciente acordar, tomar o Prasugrel, que for, e depois de algumas horas suspende o Agrastat. E, lógico, sempre a preferência por via radial. Nesse caso, o senhor faz aquela dose de ataque do Agrastat? De 30 Isso, minutos? a gente faz o double bolus, né, que é 25 microgramas. Eu faço o double bolus, porque a dose inicial do Agrastat era 15. Depois, o chamado high dose bolus, de 25, eu faço essa dosagem e depois mantenho de acordo com o peso. E a gente usa por um período curto. Mas eu digo para você que tanto no INCOR, no Samaritano, no Sírio, Libanês, etc., isso hoje é menos de 5%. Perfeito. Mais alguma coisa aí? Alguma perguntinha enviada, Edi? Não, foram somente essas. Eu não sei se o doutor Pedro queria fazer uma pergunta também. Ele comentou que tinha uma pergunta para colocar. Não sei se ele, no momento, está presente. Bom, então eu acho que é isso. Muito obrigado, Dr. Expedito. Excelente a aula. Realmente, eu acho que não sobrou muito campo nem para pergunta, porque foi bem ampla, trouxe os conceitos que a gente já conhecia, mas de forma bem didática. Só interromper só um pouquinho, tem uma pergunta aqui Teve, sobre o uso exatamente. do inibidor de glicoproteína 2B3A intracoronário. Tem alguma coisa a respeito disso? Veja, no paciente que a gente quer, a coronária tem trombo, etc., a gente tem feito, continua fazendo intracoronário e depois faz a manutenção venosa. Mas isso é bem menos frequente. Mas a gente continua fazendo o high dose bolus intracoronário e tentando ver se a gente consegue ajudar a limpar essa coronária. Se o paciente está estável, o paciente não está agudo mais, etc., aconteceu isso a semana passada. A gente fez o esquema oral e fez Agrastat por 48 horas. E reestudamos, tinha limpado muito a DA, era um paciente jovem, e a gente fez ultrassom e, para surpresa nossa, tinha a carga de trombo tinha reduzido, mas, para minha surpresa, nesse local do trombo residual tinha uma placa rota, que não era grave, era uma placa, um paciente hipertenso, passou muito estresse, etc., jovem, e aí a placa estava rota. Então, esse paciente, seguramente, a dobradinha Prasugrel, aspirina e o Agrastat ajudou. A gente colocou um stent 4,5, a artéria era muito grande, era um paciente forte, e ainda pós-dilatamos com balão 5, guiado por ultrassom. Ficou muito bom, mas isso é day by day, caso por caso, né? Perfeito. Não sei se na experiência do senhor isso acontece muito. A gente trabalha também no hospital público aqui e lá frequentemente, acho que também pelo retardo que o paciente tem até chegar à hemodinâmica, a gente vê muita carga de trombo nos infartados de lá. É assustador e com grande frequência fazemos dessa forma. A gente abre a artéria, não coloca stent muitas vezes de forma inicial, usa o Agrastat, dupla antiagregação e depois reestuda e vê se tem que tratar algo focal, se muitas vezes ali já se resolve boa parte das coisas, né? Mas é assustadora a quantidade de coágulos. É isso mesmo, Adriano, isso é verdade. Isso é absolutamente correto. Uma outra coisa, nesse paciente, em quanto tempo o senhor reestuda? Eu aprendi lá atrás, e baseado na literatura e na experiência própria, a gente usa esse esquema por no máximo 48, 72 horas a estourar. A gente não fica correndo vários dias, etc., etc., porque com isso você aumenta a complicação de sangramento.
Certo. Mas o novo cateterismo, o senhor aguarda mais do tempo em dupla agregação para poder Não, fazer? Ou com 48, horas? 48 e 72 horas. Entendi. O que ia reabsorver, reabsorveu. O que não reabsorveu, É, normalmente não vai mudar muita coisa. não, a gente não fica prorrogando, porque mais tempo tomando, mais chance de sangramento, mais chance de complicação. Tá. É porque aqui geralmente a gente deixa o Agrastac por 48, 36 horas, nem 48, mas não reestuda já no terceiro dia, não. A gente deixa o paciente em dupla antiagregação, às vezes de 5 a 7 dias, para então reestudar para a própria fibrinólise do indivíduo tentar agir, né? Mas não tem algo muito em diretriz clara em relação a isso. Né? Não. E a gente faz o que eu chamaria para você de fast track, é porque o doente no hospital privado ele tem de rodar, e no público está sempre precisando de vaga. Então a gente não fica, usando a expressão mineira, galinhando. Entendi, claro, perfeito. Mais alguma coisa, Ed? Tem uma pergunta aqui que surgiu. E o tromboaspiração? Qual a opinião do senhor? Veja, tromboaspiração, só isso daria uma outra aula. Podemos começar, não? Vamos ver como é que está o grupo aí, né? O tempo, né? A tromboaspiração surgiu lá atrás, os holandeses. Felix Zilster publicou um estudo de mil pacientes com tromboaspiração, mostrando que era fantástico. E aí todo mundo se meteu a fazer tromboaspiração. As empresas pegaram o catéter de tromboaspiração e puseram o preço tanto quanto um stent farmacológico. Aí esse estudo holandês, ele era assim, ele era uma associação de rapidez de atendimento, stent direto, 2B3A, e aí foi fantástico. Aí vieram os dois grandes estudos, canadense e agora que são estudos total, etc., que mostraram que não funcionou. Tem estudo que mostrou ter mais chance de AVC, porque na espiral tromba podia fragmentar e ir para o cérebro. E então, o que a gente faz? A gente só usa tromboaspiração naquelas lesões que tenham muito trombo, geralmente a coronária direita. Então, a possibilidade, o uso de tromboaspiração nos doentes com infarto hoje é muito baixa. E a gente não faz assim como fazia lá atrás, e que eu fui um dos que dizia que não era isso que o estudo estava mostrando. E depois os grandes estudos confirmaram. Ok? Perfeito, doutor. Eu quero agradecer, né, em nome da Daiichi Sankyo, o doutor Adriano, mais uma vez, por ter nos recebido, né, ter a oportunidade de discutir esse assunto tão interessante e importante. E agradecer ao doutor Expedito. Doutor, muito obrigado, tá, por ter nos prestigiado com essa aula. E eu acredito que nós podemos finalizar por aqui. O senhor quer colocar alguma coisa, doutor Adriano? Não, também só agradecer, excelente aula, agradecer a você que organizou tudo para que essa aula acontecesse, desse certo, e para nós realmente foi um presente. Muito obrigado, doutor Expedito. Muito obrigado a vocês por terem me suportado aí, e é um prazer falar aí com vocês. Tem Renata Oliveira, mão levantada. Ah, sim. Renata, pode fazer sua pergunta. Você... Bom dia, doutor. Muito obrigada. Não, eu só foi por equívoco mesmo, mas agradeço. Aproveito a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Então, obrigado. Ok, gente. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Obrigado, que Deus gente. nos proteja. Que Deus nos proteja. Amém. Muito obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.